Oi, Conversar com a JM começando! E eu quero já de antemão, antes de tudo, agradecer o nosso apoiador master, as farmácias associadas, do Humberto, que tem duas aqui em Osório. Tem uma do ladinho do Super Sami, tem outra do lado da Feira dos Retalhos. Então tudo que tu precisar, vai nessas farmácias que tu vai ser muito bem atendido. Obrigada, Farmaflores, por estar com a gente. A minha convidada de hoje tem a honra de trazer essa mulher maravilhosa para contar a história dela. Vou explorar ao máximo a história dela, quero que ela conte tudo, desde quando ela nasceu até agora. Eu sou a Márcia, da JM Contabilidade, prazer. E a intenção de trazer histórias aqui, que a gente conheça esses profissionais a fundo, as suas histórias, as suas dores, o que superaram. Eu gosto muito de ouvir histórias, e tu? Então vem ouvir essa aqui. Te apresenta pra gente. Muito prazer, eu sou Fernanda, obrigada Márcia pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Conversar. Já ouvi várias histórias e me inspirei muito nelas, inclusive ajudo a Márcia a gravar agora o Conversar e já me emocionei em algumas das histórias que eu gravei. Então eu espero que eu possa contribuir também na jornada de vocês, principalmente aí, quem sabe também empreender para quem não empreende e poder inspirar um pouco mais aí com as minhas experiências que são bastante. Fernanda, hoje tu está atuando na área do marketing, mas tu já foi? Eu já fui atendente, eu já fui garçonete, eu já fui auxiliar administrativa e eu já fui leiteira. Como que foi, leiteira? Quando era criança, na minha infância, a gente tinha um tambo de leite. E até os meus 10 anos a gente tirava leite, vendia queijo, eu entregava leite de bicicleta nas casas. Então eu sabia tudo, mexia nos bichos, brincava com as vacas, brincava com os terneirinhos, tirava leite. Eu me criei no campo. Então a minha primeira profissão foi leiteira, eu entregava leite. Aí acho que eu tinha 14 anos quando eu peguei meu primeiro emprego. Minto, 16 anos. Foi numa academia. Eu era auxiliar administrativa da Academia Equilibrium. Lembra? Lembro. Onde tinha na frente da Facos ali. Uhum. Foi o meu primeiro emprego. Dali eu trabalhei durante 2 anos. E eu fui jogadora de basquete, né? Antes de trabalhar eu jogava basquete. E daí, dos meus 9 até os meus 16 anos, eu jogava basquete. Tive que fazer uma escolha muito difícil entre ser jogadora de basquete com esse 1,60 m ou estudar no IFE. E aí eu optei por estudar no IFE para entrar na carreira administrativa. E aí foi onde eu comecei a trabalhar. E eu precisava de fazer um estágio, né? E aí fiz o meu estágio na Academia Equilíbrio. Eu fui secretária durante 2 anos. Revolucionei, com 16 anos já revolucionei. Tudo mudou desde quando eu entrei. Eu criei planos, até às vezes eu substituía professora de jump. Era metida, né? Sempre fui muito metida. E daí eu queria saber como que ensinava os alunos, como que ajudava, o que eu podia fazer para ajudar cada vez mais o dono da academia, que ele ficava meio ausente às vezes, né? E assim fui indo. Só que eu ainda não entrei na área da educação física. Sempre segui na área administrativa, na área do marketing, na área de recursos humanos, mas na área de educação física ainda não. Tá no coração. Mas o empreender já tá desde novinha. Eu tive a coragem de empreender mesmo quando eu tinha uns 8 anos, que eu saindo do tambo de leite, na verdade, desde sempre, né? Quando a minha mãe que empreendia, na verdade, né? A gente vendia o leite e eu era a entregadora, no caso. Eu era funcionária da minha mãe. E tu era funcionária remunerada? A gente ganhava, né, as coisinhas que a gente queria. Eu me lembro que o primeiro carro da minha mãe foi conquistado com o esforço do leite, né? Com a venda do leite, do queijo que a gente fazia. E ela sempre disse assim, essa conquista aqui é nossa. Ela falava pra mim e pro meu irmão que essa conquista era nossa porque era nós quem ajudávamos, né? Nós quem cuidava das vacas, nós quem tirava o leite, nós quem entregava. A gente quem falava na escola, eu tenho leite, tu não quer comprar? Eu falava, mas era bem metida.
E aí foi onde eu comecei a empreender de certa forma. Mas o meu empreendimento próprio foi quando eu tava saindo do tambo de leite e indo pra casa. No meio do caminho eu encontrei um cachorro. Aí eu, muito cachorreira, chamei o cachorro me seguiu. E quando eu cheguei em casa, ele entrou casa dentro assim e a minha mãe disse, tá, vamos ficar com esse cachorro. Só que a gente achava que era um macho. E com o tempo nós descobrimos que era uma cadela. E essa cadela ficou comigo até os meus 14 anos, se eu não me engano. Dos meus... Olha, eu não sei se foi dos 7 ou até os 14, mas foi mais ou menos isso. Eu sei que ela ficou durante muito tempo comigo. Ela fez 16 crias, ninhadas, sabe? E cada vez que tinha uma cria, eu vendia os cachorrinhos por 50 reais. Na época, 50 reais era muito. E eu vendia pra poder comprar o caderno da Barbie, que a minha mãe não ia me dar, porque um caderno da Barbie na época era 20 reais, 20 reais era um absurdo pra minha mãe. E realmente, naquela época a gente não tinha muitas condições, então tudo que eu queria de luxo, tipo roupa da Barbie, essas coisinhas da Barbie, assim, que era mais caro na época, eu tinha que dar meu jeito. E o meu jeito foi vendendo cachorro, daí eu vendi os cachorros por 50 reais. Deu certo. E assim fui fazendo cada vez que dava, tipo, às vezes dava 2, 3 cachorrinhos, aí eu vendia, conseguia, imagina, numa cria eu fazia 150 reais. E eram cachorros de raça ou era vira-lata? Era vira-lata. Só que daí eu tive, o meu pai ganhou um linguiça. Daí misturou linguiça com, na época ela era uma vira-latinha meio fox, assim, daquelas curtinhas, pequenininhas, assim. Parecia um pincher, só que ela era gordinha. Tá. E quando ela ficava grávida, ela ficava uma leitoa. Por Deus, assim, muito engraçado. Coisa mais bonitinha. Tem uma foto no meu Instagram até. E como era cruza com linguiça, ele ficava quase com linguiça puro. Só que ele ficava meio termo, meio comprido, meio curto, sabe? E daí a gente vendia por essa raça, assim, por uma mistura fox com linguiça. Eu odeio o nome da minha cadela de raça fox. Nem sei se era essa raça. Mas eu tinha que fazer o meu marketing. Sim, ela morreu de velha. Porque daí, imagina, ela teve muitas crias, né? E aí quando ela teve um... Eu não sei se foi um problema no coração, mas quando a gente chegou em casa ela já tinha morrido, tadinha. Chorei horrores, mas daí eu tinha o meu linguicinha, que era o pai das crias, né? E aí fiz mais uma ninhada quando meu pai indo pro Palmital pro trabalho, ele encontrou uma linguiça abandonada. Toda cheia de sarna, coitada. Tava abandonada e daí ele falou assim, se eu voltar e ela estiver no mesmo lugar, eu vou pegar. No dito e feito, ele voltou e ela tava no mesmo lugar, assim, abandonada, assim, imagina, ela tava fraca. Ela aparecia as costelinhas, assim, daí o meu cachorro muito macho, né, ela só chegou em casa e ele fez uma cria nela, e aí foi a última cria dela, ela durou acho que um ano com a gente, a pretinha. E daí a gente fez uma cria e foi a minha última cadelinha que eu postei um vídeo essa semana até, de um mês de morte dela. Aquela foi a minha última leva de venda de cachorro, porque daí aquela era uma linguicinha pura. E aí o meu pai foi trabalhar e vendeu por um preço maior, me deu a minha porcentagem, né? Porque daí aquela ali era uma linguicinha pura, não entendia nada mesmo. Daí ficou, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, mas ainda assim eu não entendi quanto que custava um cachorro mais de raça, assim. E daí ele vendeu, ganhou a porcentagem dele, eu ganhei a minha, comprei na época, me lembro que eu comprei um casaco de lã batida. Com o dinheiro do cachorro. Fui no Ferver, cheguei no cara com todo o meu troquinho, ó. Eu quero o meu casaco de lã batida. E assim foi indo. E aí foi despertando o meu empreendedorismo desde pequena. Minha mãe e meu pai sempre me incentivaram. Mas claro, nesse meio percurso, meu pai desde sempre ele era CLT e a minha mãe também. Então eles tinham muito medo do empreender. Acabou que eu comecei sendo CLT normal, como todo mundo na vida. E assim, como todo mundo não, tem bastante gente que começa empreendendo já, mas eu comecei dessa maneira, assim, eu entrei no mercado e o comércio ele me ajudou muito, muito mesmo, porque hoje se eu tenho toda a habilidade de atendimento, técnica de estratégia, formas de como melhorar o ambiente de trabalho, de como cuidar do RH, de finanças, tudo isso eu aprendi muito nos empregos que eu trabalhei. Trabalhei na Equilibrium, trabalhei na Viviane Modas, que agora é Priscila Pugin, sabe? Sei. Trabalhei no Casarão, trabalhei no Leco como garçonete. No Leco eu trabalhei 3 anos como garçonete, porque eu sempre tive na minha cabeça que quando eu fizesse 18 anos eu queria tirar minha carteira de carro. Só que quando eu trabalhava na Equilibrium, eu era estagiária e eu recebia míseros 400 reais. E daí, o que eu fiz? Peguei os meus 400 reais e paguei uma parte da carteira de motorista, a outra parte, e assim fui fazendo por partes, né? Com aquele dinheiro que eu tinha na época, se eu não me engano, dava 2.000 reais. E daí, rodei
6 vezes na carteira de motorista. O meu pai dizia que a hora que eu tirasse a carteira de motorista já teria destruído a casa. Porque quando eu tava tirando a carteira de motorista, fui pegar o carro emprestado do meu namorado na época, bati o carro na casa. Enfiei o carro garagem adentro. Olha, foi um caos. Mas eu sempre usei aquilo que eu tinha. Eu era muito mão de vaca. Eu recebia R$400, eu guardava os R$400 para poder comprar as coisas que eu queria. Então eu sempre tive esse discernimento, assim. Daí, quando eu fiz a minha carteira de motorista, eu pensei assim, tá, mas eu recebo R$400 para trabalhar aqui de segunda a sexta, a sábado de manhã. Trabalho tantas horas, eu fiz o cálculo, né? Daí eu percebi que se eu trabalhasse no casarão só nos finais de semana, eu ganhava mais do que eu ganhava ali, trabalhando todos os dias, sabe? Daí eu falei pro meu chefe, olha, se tu não aumentar o meu salário, eu vou pra outro lugar. E daí ele falou que ele não tinha condições de me pagar, enfim, tava passando por uma fase difícil. Daí eu falei, tá, então tá, tudo bem. Daí, no final das contas, ele acabou fechando, enfim, deu toda uma coisa lá e eu acabei indo pro casarão. No casarão, sempre com esse meu carisma, eu atendendo as pessoas e eu gosto muito de ser simpática, né? É natural meu, assim. E aí eu atendendo a mesa de confraternização de final de ano da Viviane Modas, o gestor da empresa falou pra mim assim, ó, o que tu vai fazer na terça-feira? Eu, já fiquei toda errada, né? Um homem me perguntando o que eu ia fazer na terça-feira. Daí eu disse pra ele, vou estudar. Dele assim, se tu tiver interesse, aparece lá na loja, a gente tem uma entrevista de emprego, eu gostei muito do teu perfil. Na hora eu falei assim, eu vou faltar a aula, mas é claro. Até porque logo já iam encerrar as aulas e eu ia entrar de férias, então eu teria aquele período pra trabalhar com eles. E fui eu, bem bela, lá na entrevista de emprego. E deu super certo, tinha umas 15 pessoas pra fazer entrevista de emprego. E aí eu já tinha minha vaga garantida, porque ele gostou muito da minha personalidade, né? Daí trabalhei como estoquista lá até voltar às aulas. Um funcionário pra uma loja desse nível, ter um funcionário meio turno não compensava. Então eu acabei trabalhando só o período do verão, assim, onde não tinha aula. Minhas férias. Foi a primeira vez que eu trabalhei nas minhas férias de escola. Trabalhei todo o período do verão. E daí fiquei ali. Como eu estudava no IF, o IF sempre foi um QI mais alto. E eu estudava no Albatroz. Então eu cheguei no IF achando que eu tirava nota 10 no Albatroz. Cheguei no IF achando que eu estudava, que eu era maravilhosa. Esquece. Rodei o primeiro ano. E daí ficou aquele impasse. Trabalha, não trabalha. Fica aquela coisa, porque geralmente quem estuda ali prefere só estudar. Porque realmente tu não consegue dar conta de tudo. E aí eu acabei fazendo isso. Acabei só estudando. Aí, não aguentei, porque eu queria ter as minhas coisas. Daí eu já tinha um carro, não tinha de onde tirar dinheiro pra gasolina, daí não podia fazer minhas festinhas. E eu nunca ganhei mesada, né, nessa minha vida, só se fosse na cabeça mesmo. Então eu tinha que dar meu jeito. Então tu já tinha o teu carro, então? Sim, com os meus 18 anos eu tinha minhas reservas, né, tudo que eu trabalhava eu ganhava. Daí um pouco da minha reserva eu comprei a carteira de motorista. Comprei, literalmente. Paguei a carteira de motorista e depois eu financei um carro. Financei não, comprei um carro de barbado, que meu pai é dos brick. Daí eu dei o que eu tinha de dinheiro e ele foi fazendo no bigode, que nem diz outra. E aí comprei um Uno. Que meu maravilha. Primeiro carro foi um Uno. Já com 18 anos, tu já teve teu primeiro carro? Aham. Tinha meu primeiro carro com 18 anos. E daí sempre foi assim, eu tinha que manter minhas coisas, eu queria manter minhas coisas, eu trabalhava pra ralar. Daí eu sempre me inscrevi no CIE. Né? E isso fica aí uma dica para quem quer começar a trabalhar, vai lá no CIE que tem muitas oportunidades. E eu enchi o saco da Edna, sabe a Edna do Morangos? Sei. Ela era na época a pessoa que ficava responsável pelas vagas do CIE. Eu mandava mensagem para ela quase todo dia, perguntando se tinha alguma vaga de auxiliar administrativo para de manhã, porque eu queria muito, eu estudava de tarde. E daí um belo dia chuvoso eu consegui a tal da vaga. E ela disse assim, olha, tem esse daqui, mas assim, não sei o que e tal. E eu falei, tá, não tem problema. Fui eu lá na papelaria da Lúcia entregar o meu currículo, meu currículo. No CIE eles dão um papel assim, né? Só com uma descrição. E não era um currículo, tipo, dizendo onde tu já trabalhou. E tu acha que eu me lembrei de levar? Eu só queria uma vaga de trabalho. Não levei o meu currículo, tive que escrever meu currículo à mão e a minha letra é um garrancho. Só que tava chovendo, eu ganhei um ponto com a dona, porque tava chovendo e eu tava interessada na vaga. Daí eu fui lá, plena sexta-feira de tarde, num dia chuvoso, escrevi a mão no meu garrancho, que ela não entendeu muito bem, mas falou, tá, segunda-feira tu pode vir fazer um teste. E daí eu fiquei trabalhando na papelaria durante 5 anos. 5 anos? Tanto que todo mundo pergunta se eu sou filha da Lúcia. Sabe quem é a Lúcia? Da Mix Paper? Sei.
ela é minha mãe de coração, né? Foi minha mãe por 5 anos. Até hoje, foi com ela que eu consegui desenvolver todos os meus conhecimentos do que eu aprendia no IFE. Tudo que eu aprendia lá, eu chegava quentinha da aula e passava pra ela. Olha só, eu aprendi isso aqui na aula hoje, o que tu acha da gente aplicar aqui? Layout, mudei, me lembro que eu tenho essa veia empreendedora, o negócio não era meu, mas eu tinha que chegar pelas beiradas. E ela era uma pessoa, graças a Deus, bem difícil de lidar. E eu sou uma pessoa que eu penso assim, nada é impossível. Eu acho que a gente pode ser capaz de mudar, tudo é treinável. Se essa pessoa é difícil, é porque ela teve uma vivência difícil, talvez ela nunca teve alguém que pudesse lidar de outra maneira ou mostrar de outra forma. Porque 2,5 mais 2,5 é 5. Agora 3 mais 2 também é 5. E talvez tu só saiba 2,5. Então eu sempre mostrei maneiras diferentes dela enxergar o que ela mesma me falava. E assim foi indo. Daí fui conquistando o coração dela até encerrar o nosso ciclo ali. Na verdade, o nosso ciclo ainda não se encerrou, né? Volta e meia eu apareço lá pra ajudar ela, dar um help. Foi no meio da pandemia, eu já vinha com... Em 2019, a minha virada de chave veio quando eu precisava tomar um rumo diferente na minha vida. Eu tinha que decidir entre fazer uma faculdade ou o que eu ia fazer. E eu fiz por muito tempo vestibular em Santa Catarina. Na minha cabeça, eu ia morar em Santa Catarina. Na minha cabeça, eu tinha que sair da casa da minha mãe. E pra eu sair da casa da minha mãe, eu tinha que ter um propósito. E esse propósito seria estudar, que era muito mais fácil dela deixar eu sair. Porque eu sempre fui de acatar muito o que minha mãe disse. E daí, tentei 3 anos no vestibular e nunca consegui. As meninas que não estudavam passaram no vestibular e eu não passei. Fiquei muito triste, muito chateada. E não entendia, né? Só que, claro, depois com o tempo tu vai entender que aquele ali não era o momento, que tinha outras coisas pra te vivenciar. Daí, fiquei trabalhando com ela e ela me disse, por que tu não faz um curso de dança? Fiquei pensando assim, realmente, né? Sou uma pessoa bem elétrica, acho que eu ia gostar. E sempre gostei da área da atividade física, eu acho que eu ia gostar. E curso de dança não precisava fazer uma faculdade de educação física. Fui eu, lá pra Porto Alegre, nos cursos de dança, sozinha. Não conhecia ninguém, Márcia, ninguém da área da dança, ninguém mesmo, assim. Nem o pessoal daqui de Osório, ninguém tava naquele meio da dança em que eu queria estar, sabe? E daí, um belo dia, num evento desses de dança, peguei a minha mochilinha, um saco de dormir e fui pro tal evento, né? Que era, tipo, sexta, sábado e domingo. Eu não conhecia ninguém, só conhecia o cara do evento, que conhecia pela internet, né? Que a gente via. Fui, peguei o ônibus, daí peguei o trem, fui até a estação tal e fui a pé até a universidade que a gente tinha que ficar hospedado, né? E ali, numa dessas aulas de dança, o cara, em vez de dar uma aula de dança, ele deu tipo uma mentoria, assim. E contou que, na verdade, a gente tinha que descobrir o nosso propósito e aquilo ali me chamou tanto atenção, mas tanto atenção, que eu fiquei assim, eu quero ser que nem esse cara. E aí, foi onde eu conheci o meu primeiro mentor, que foi o Julinho. Dali em diante eu comecei a buscar a evolução pessoal, o desenvolvimento pessoal. E dali começou a aflorar cada vez mais a vontade de ter o meu próprio negócio, de entender o que eu gosto, sabe? Eu tive que primeiro me conhecer, que foi uma coisa que eu nunca fiz. Eu ia deixando a vida me levar, né? Eu fui pro Instituto Federal porque os meus amigos iam. Eu estudava em tal lugar porque meus amigos estudavam. Eu fazia o que a minha mãe pedia porque era o ambiente em que eu tava, né? Trabalhava porque precisava do dinheiro para adquirir outras coisas. Exato. E eu trabalhava no lugar que dava, que me aparecia, né? Então eu acabei enxergando a vida de outra maneira, né? Tendo muitos impactos emocionais, assim, porque quando tu busca desenvolvimento pessoal, a primeira coisa que tu faz é mexer na tua inteligência emocional. E aí, dali em diante, fui mudando muita coisa na minha vida. E daí, cada vez mais, eu queria mais, e mais, e mais. Eu queria conhecer o mundo. Queria saber como que eu poderia palestrar, como que eu poderia estar naquele meio. Tentei a área da dança e vi que eu não queria ser professora de dança. Que eu queria que a dança pra mim era um hobby e que eu ia despertar através das pessoas o que tem de melhor delas com a dança, mas com o meu jeito de dançar, não com o jeito que eu aprendi no curso. E daí fui desenvolvendo até chegar onde eu tô hoje, mas a dança, ela tá na veia, sabe? Ela segue, é uma coisa que é meu, assim, tipo, que nem a Jéssica falou no evento, eu despertei aquela vontade dela através do meu olhar, porque eu fazia a dança e eu olhava para as pessoas e aquele olhar despertava algo nela que nem ela imaginava,
Só que eu nem tava fazendo nada, tava só olhando pra pessoa. Só que a minha intenção era de desperta, de mudar algo, fazer com que ela sinta aquilo que eu tava sentindo através da minha dança, sabe? E se tu parar pra analisar, não tinha coreografia, não tinha nada, era só um sentir. E assim fui me envolvendo num grupo de desenvolvimento feminino, fui me envolvendo, foi onde eu fui desenvolvendo os eventos, essas coisas assim. E se descobrir é só fazendo perguntas. Esse teu mentor, com certeza, ele foi questionando, fazendo questionamentos e aí trazendo essas perguntas pra gente. Como que a gente não pensou nisso antes, não é? Como que eu não pensei nisso antes? Mas eu, Márcia, posso te dizer assim, ó. Eu não consigo escutar as respostas das minhas perguntas, muitas vezes. Então eu preciso externalizar para outra pessoa. E às vezes aquela pessoa precisa me perguntar e aí eu fico assim, ó. Nossa, faz muito sentido, mas calma. Eu preciso discernir o que essa pessoa falou e tentar encaixar com aquilo que faz sentido pra mim. E aí tu vai vendo, tipo, a inteligência emocional ela tem várias ramificações. A parte em que é a tua ambiência, e isso faz muito sentido pra mim hoje. Porque a mãe da gente sempre fala assim, ó, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Mas a gente sempre pensa assim, não é porque o meu amigo fuma que eu vou fumar também. Eu sempre fui essa pessoa. Os meus amigos sempre usaram drogas, sempre fumaram, sempre beberam. E eu até os meus 20 anos, eu nunca encostei uma língua numa gota de álcool. Porque eu tinha um problema e eu tinha que tomar remédio. E eu sabia que eu não podia. Então eu tinha muito claro, se tu usa, o problema é teu. Agora eu não vou usar. E eu tinha isso muito claro pra mim. Então essa frase não se encaixava pra mim. Só que quando eu fui para os cursos de inteligência emocional, eu entendi que, na verdade, a energia daquelas pessoas era a ambiência em que eu me inseria. E logo, isso fazia com que eu não progredisse na vida, com que eu estivesse sempre sendo puxada para trás. Às vezes eu não via que as pessoas estavam me usando, porque eu sou uma pessoa de muito bom coração. Se tu disser, faz isso aqui pra mim, eu não vou saber dizer não. Agora eu sei, um pouco. Mas ainda é muito difícil, porque eu tenho uma compulsividade de agradar. E eu sempre fazia tudo por todos. E sempre me deixei de lado. Nunca prestei atenção naquilo que era importante pra mim, ou naquilo que eu gostava, naquilo que eu não gostava. Eu achava que, se tá bom pra ele, tá bom pra mim também, sabe? E aí, quando eu fui pra inteligência emocional, eu entendi, aquilo que a minha mãe falava faz sentido. Só que ela me mostrava de uma outra forma, né? E daí na inteligência emocional eles te mostram de outra. Tipo, a ambiência é tudo aquilo que a gente escuta, que a gente vê, né? O nosso algoritmo, por exemplo, do Instagram, é a nossa ambiência. Se eu vejo só coisas tristes, a chance de eu ter uma depressão é muito grande. Se eu ver só pornografia, a chance de eu não ter um casamento é muito maior. Então, é isso, né? A ambiência e as pessoas com quem tu te envolve, elas também elevam o teu nível ou baixam o teu nível. Então, e isso eu demorei um bocado de tempo pra entender. Fui ter discernimento ali com 22 anos, assim, depois de muito estudo, depois de entender. E daí vem a decisão mais difícil, né? Tu ir se afastando aos poucos e fazendo escolhas de não, eu não quero ir na festa porque eu tenho que estudar, ou porque eu tenho que fazer tal coisa, porque eu não vou gastar agora porque eu escolhi que eu quero ir viajar para tal lugar. É difícil as pessoas entenderem. Então, se tu não tá com pessoas que entendem ou que agregam no teu dia a dia, esquece. Vai ser muito difícil, que nem emagrecer. Fernanda, e o esporte faz parte da tua rotina? Qual esporte que tu pratica? Basquete. Hoje eu pratico muito basquete, né? Eu vivo ele. Mas assim, a academia e qualquer outro tipo de esporte sempre teve na minha vida desde criança. Desde quando eu entrei na escola, meu irmão ele tem 4 anos e meio de diferença de mim. E ele sempre foi o aluno nota 10 e sempre foi o atleta da escola. Então eu automaticamente segui o mesmo caminho dele. E nós éramos o número 1 do professor Silvestre. Nós éramos a corrida, a gente que tinha que ganhar. Salto em altura, com toda essa altura, era a gente que tinha que ganhar. Então, na maioria das coisas, era isso que a gente fazia. Então, até os meus 17 anos, eu sempre vivi muito esporte, assim. Daí foi onde eu escolhi estudar. E hoje eu confesso que eu tô bem preguiçosa, tô bem sedentária, assim. E hoje eu só jogo basquete mesmo. Não tô totalmente sedentária porque eu jogo basquete. Mas eu era louca da academia também. Porque daí, meu primeiro emprego foi numa academia, eu já me inseri nesse meio e eu sempre treinei. Mas agora eu tô numa fase em que
Cansei. Cansei da academia. Até porque a tua rotina de trabalho também não te aumentou. deixa tão livre assim. Não, tu conseguiria. Hoje a minha tipo, rotina... das 5 às 6 da manhã, tu conseguiria fazer uma academia? Só que o único problema é que hoje eu tô indo dormir muito tarde. Por inúmeros fatores, por escolhas também, mas devido ao meu namorado vir de Santo Antônio, do Cará pra cá, leva 1 hora. Então, como ele é barbeiro, às vezes ele trabalha até 9h30, 10 horas, e aí o único momento que a gente tem pra conversar é no final do dia. E a gente acaba indo dormir muito tarde, daí pra acordar às 6 horas da manhã, tu dorme menos do que 8 horas. E eu, sem 8 horas de sono, sou insuportável. Não sou a mesma pessoa, que nem quando tá com fome, sabe? Eu com sono, olha... Dia 6 foi o teu aniversário. Sim. Quantos anos tu fez? Quantos anos me daria, Márcia? Uns 24. Ah, olha aí, ó. Não, eu fiz 29. Oh. Quase 30. Estamos beirando os 30 já, Márcia. E pra esse teu novo ciclo? Tu tem planos? Tu tá planejando? Tu é daquelas assim, que... Tá, vou virar o ciclo, vou planejar. Pra esse ano eu quero tal coisa. Aquela que chega no final do ano, no Natal... Pra virar o ano, faz planos. Tu é assim? Eu sou essa pessoa. Eu não faço no meu aniversário, eu faço no final do ano e no início do ano eu inicio os meus planos, né? Eu faço uma lista de metas, sou essa pessoa que faz lista de metas. Inclusive, eu gosto de fazer um checkzinho, assim, tipo, escrevo num papel, coloco ali, tipo, isso aqui já alcancei, isso daqui já alcancei. Sou essa pessoa. Planejei pra esse novo ciclo crescer mais a minha empresa. Quero divulgar mais ela, quero alcançar novos níveis. Eu tô expandindo a minha empresa, né? Quero ter mais de 10, 15 clientes. Então, o meu foco agora tá sendo na minha empresa, por isso que eu encerrei o Metamorfose, porque eu coloco tudo que eu faço, eu coloco muita energia. Então, como eu quero colocar toda a minha energia na minha empresa, eu quero fazer ela acontecer, porque desde quando eu comecei a empreender em 2021, pra mim, né, trabalhar pra mim, que eu saí da CLT, eu tive sociedades e eu nunca tive a minha própria empresa. Embora eu era dona dessas empresas também, mas eu nunca pude ter só a minha voz. Então agora eu quero dar a minha voz à minha empresa, quero dar a minha origem, a minha essência, quero mostrar para as pessoas que dá para ter sim uma agência de marketing que tenha comprometimento e traga resultado. E isso leva um tempinho, né? Eu não posso achar que vai ser da noite pro dia. As pessoas precisam conhecer. Eu tenho clientes que já estão comigo há quase 1 ano já, mas tiveram a transição, né? De estúdio para dar o Piazza Agência. Então eu quero construir esses clientes para dar o Piazza Agência de ter 1 ano, 2 anos, deles mostrarem que foi comigo que eles tiveram esse resultado, sabe? Que bom. E para quem não conhece, o que foi a Metamorfose, como que surgiu essa ideia e por que tu encerrou esse ciclo? O Metamorfose foi um evento que foi desenvolvido através de um grupo feminino, um grupo de desenvolvimento feminino. Nesse grupo a gente tinha algumas atividades e numa delas, a primeira atividade que a gente teve era fazer uma coisa em dupla. E daí eu me juntei com uma psicóloga e a gente fez uma mini palestra para um grupo de 10 pessoas. Só que eu me frustrei porque eu queria muito palestrar para mais pessoas. E daí, mexe aqui, mexe ali, não sei o que lá, o Jonathan, fotógrafo, me indicou para uma diretora da Mary Kay. E eu fui fazer a minha primeira palestra, para 100 pessoas. De 10, eu passei para 100 pessoas. E daí eu fiquei abismada com aquilo. Eu falei assim, eu quero muito mais isso. E daí eu saí dessa palestra, que foi em Gramado, e voltei com aquela sede, né? Eu falei, eu quero fazer um evento maior, que não precisa ser para 100 pessoas. Pode ser para 40, 50, mas eu quero que seja um evento maior do que para 10 pessoas, porque o primeiro para 10 eu já sei como faço. Eu quero que seja mais. Daí convidei uma menina uma mulher desse círculo para fazer parte comigo. E daí eu me lembro que o nome do Metamorfose era para ser Reprograme-se. Porque eu queria mostrar para as pessoas que existe um marketing diferente do que elas estão acostumadas. Tipo o que eu falei na palestra, sabe? Que o marketing não é só propaganda. E daí essa mulher visualizou um hiper mega evento. E eu visualizando um evento pequenininho para 40 pessoas. Na minha cabeça ele é pequeno. E aí chamamos outro e outro. E quando vê, o nosso grupo tinha 7 mulheres. 4 iam palestrar e as outras eram organizadoras. E eu fiquei em choque, porque aquilo pra mim era grande demais. Era muita gente dando pitaco. Mas a ideia partiu de mim. Então todo mundo entendeu que a idealizadora do evento era eu, mas que todas estavam ali pra agregar
E aí a gente realizou o primeiro Metamorfose com 120 pessoas, porque cada uma de nós tínhamos que trazer 20 pessoas. Porque não é difícil tu trazer 20 pessoas do teu círculo. Se tu traz 20 e eu trago 20, as 20 minha pode ser tua cliente. Então a gente uniu essa ideia e assim fomos fazendo. Então o primeiro Metamorfose surgiu dessa maneira. E foi o nome Metamorfose porque nós estávamos num grupo de desenvolvimento de transformação. Então surgiu o Metamorfose exatamente por isso, pra gente viver essa metamorfose que é todo mundo, porque todas nós éramos de ramos diferentes. Uma era terapeuta, outra era psicóloga, outra era marqueteira, outra fazia produtos naturais, outra era tântrica, era uma loucura, outra era costureira, era assim, ó, uma gama de pessoas, de profissões diferentes, e nós tentamos unir tudo isso num evento. E é claro que não tinha uma edição especial, tipo assim, edição terapia. Não, nós queríamos trazer o palco do evento para pessoas que não tinham visibilidade, que nunca tinham palestrado, em pequenas empresas que não são vistas, que não são divulgadas, que nem, por exemplo, se tu vai num evento da Ácio, tu vai ver ali Dal Piaz, né, Sérgio Madalena. Então, a gente não queria o patrocínio dessa galera, a gente queria de pequenas empresas. E assim a gente foi indo. Daí, quando teve a primeira edição, foi bem desafiadora, né? Porque como são muitas mulheres, né? Há muitas divergências. Mas aquilo ali me fez crescer muito, eu aprendi muito sobre posicionamento e principalmente de me colocar no lugar de que eu quem tive a ideia e que vocês agregaram, enfim. Foi muito legal, assim. Nossa, aprendi muito com todas elas. E gostei bastante, me tornei mais adulta, inclusive a partir do primeiro Metamorfose. E eu falei, vou continuar fazendo. Daí tinha, dessas 7 mulheres... 3 continuaram comigo depois mais nenhuma, e assim eu fui ficando, até a última edição que foi só eu, e aí algumas pessoas agregaram, né, que nem, por exemplo, a Mari me ajudava de alguma forma, a Ted me ajudava de outra, meu namorado me ajudava de outro, e assim a gente foi indo, né, até eu decidi que eu precisava encerrar esse ciclo, porque na minha cabeça ele não podia simplesmente, não vai ter mais metamorfose, não, eu precisava falar para as pessoas que deu muito certo, que foi muito importante, que agora ele vai passar de um ambiente de bar para uma versão imersão, que é tipo aquilo que eu fui lá em 2019 no meu primeiro desenvolvimento pessoal, sabe? Eu quero que as pessoas entrem naquele espaço de imersão ali e esqueçam tudo que tá fora. Que elas não tenham, por exemplo, acesso a celular, que elas não tenham, por exemplo, acesso à dispersão de um bar, sabe? Eu quero que seja diferente. E para isso eu preciso gestar, né? Preciso cuidar, alimentar, ter mais tempo para fazer isso. Então, por isso que eu optei por fazer o último encerramento agora. E, inclusive, foi muito assim, vou fazer. Acordei e pensei, preciso fazer. Mandei mensagem pro Lug e ele disse que só tinha nessa data. Eu falei, tá, tu acha que eu me importei se era junho, que era uma boa data pra venda? Não me importei. Eu simplesmente falei, eu preciso encerrar e eu quero que acabe logo. Porque eu preciso começar a plantar as minhas sementinhas sobre esse novo projeto. Então, na minha cabeça, aconteceu e foi muito lindo. Todo mundo gostou. Todo mundo que tava lá elogiou um monte e falou que foi muito transformador. Que as palavras que escutaram lá fez muita diferença na jornada. Pra mim já valeu a pena. Foi maravilhoso. Eu tava, o João tava também. E o que a gente se programa? Não, vamos lá prestigiar a nossa amiga. E 1 hora, 2 horas a gente vai embora. A gente ficou até o fim. Nós ficamos até o fim, assim, ó, literalmente até o fim. E a gente saiu assim, nossa, que evento bom. Todas as pessoas que palestraram, foi assuntos assim que tu ficava assim, ó, sabe, que tu fica prestando atenção, dizendo, uau, é exatamente isso. E um assunto ligava ao outro, complementava ao outro. Uhum. Foi muito, muito, muito bom. E a imersão, então, já pode me escrever. Pode me escrever, já vou estar lá. Sabe o que é mais louco, assim, de fazer o evento nesse nível, de as pessoas prestarem atenção, principalmente quando envolve dinâmica. Tem uma regra no Metamorfose, todas as palestras têm que ter uma dinâmica. E essa dinâmica não importa se as pessoas vão ter que meditar num ambiente de bar, vai dar certo. E a Carol fez isso, né? Ela fez a meditação lá e todas as pessoas estavam em silêncio, assim, prestando atenção, fazendo o negócio acontecer. E pra mim isso é a essência do evento, sabe? Todo mundo conectado, todo mundo unido. Acho muito legal isso. Foi muito lindo. Parabéns. Ó, já abri a lista pra imersão. Se você quiser participar, comenta aí embaixo que eu vou entrar em contato. Comenta aqui, imersão.
que a gente te chama e te passa contato da Fernanda. Eu já tô. Fernanda, ser empresária no ramo do marketing, quais são os desafios, os teus maiores desafios? E o que te traz realização na tua área que tu atua? Ah, é verdade, né? Eu nem me apresentei, mas eu trabalho no ramo do marketing. Eu tenho uma empresa chamada Dalpiaz Agência. Hoje ela é completa, na qual tem gestão de tráfego, captação, site. Tem tudo que tu precisa. E o que não tem, a gente aprimora para ter. Quase isso. Quando não tenho dentro da empresa, eu busco parceiros. O maior desafio no marketing é mostrar que eu sou uma empresa diferente. Porque tá muito queimado o mercado, principalmente aqui em Osório. Tem muitas pessoas que são social media ou que têm uma empresa que não trouxeram bons resultados, que não trazem uma boa imagem pro mercado. E aí quando tu vai falar assim, eu trabalho com marketing, já cria uma barreira ali, sabe? Então eu costumo dizer que eu sou estrategista e não que eu trabalho com marketing. Mas claro, né? Quando tu diz estrategista é muito amplo. E aí tu tem que ir mais a fundo. Aí eu apresento sempre meus portfólios, eu mostro como que funciona, quais são os clientes que eu tenho, o que esses clientes já tiveram de resultado, para mostrar para as pessoas que é diferente. Eu ainda não cheguei no patamar em que eu posso fazer um contrato onde a pessoa não precisa pagar se ela não tiver resultado, mas eu vou chegar lá. Porque hoje em dia isso é um diferencial, né? E eu sei o quanto é complicado para ti, pequeno empreendedor, por exemplo, que vai investir 800 a R$1.000 numa empresa de marketing porque tu quer aquele retorno. Só que tu não entende que é uma sementinha de cada vez, né? É um passo de cada vez. E quando tu entende isso, tu solta um pouco e aí as coisas fluem mais. Porque tu investiu R$1.000, por exemplo, no marketing. Tu quer que aqueles R$1.000 entre dois. Só que nem sempre vai entrar. Às vezes o primeiro mês vai ser para arrumar a casa, para organizar a estratégia. Daí o segundo mês tu vai entender o que está acontecendo, quem é o público, quem não é. O terceiro mês tu vai ver onde é que está o furo. É no atendimento. Porque daí às vezes a pessoa faz assim, o marketing todo, né? Já aconteceu. Uma vez eu peguei minha empresa lá de Osório e fiz todo o marketing lindo, fotos maravilhosas. Mostrei o restaurante, mostrei as pessoas trabalhando. Chegou no final do mês, só comentário negativo. Porque esse marketing enganoso, realmente, o que eu fiz estava muito lindo. Só que na prática, no dia a dia, os atendentes eram mal educados, a entrega do alimento não era aquilo que prometia na foto, porque daí tu faz uma foto elaborada para ficar bonito, visível aos olhos, né? Ficar bonito aos olhos. E aí na hora da entrega é tipo uma coisa tudo revirada, sabe? Que nem esses tempos eu julgo mesmo, eu mostro para as pessoas o quanto é extremamente importante tu fazer um marketing em que ele seja real, principalmente agora com a IA. Tu vai lá, vamos falar de comida, vai lá e pega uma foto de marmita. Daí a foto da marmita é uma marmita separadinha, bonita. Daí tu vai entregar a marmita, não é. É naquela redonda, tudo embolado assim. Já pra mim é um marketing enganoso. E uma vez eu falei sobre isso na internet até, pra mim é extremamente importante o que tu vai me entregar é aquilo que eu tô vendo. Quando eu trabalhava no X, eu xingava muito as gurias da cozinha. Falava assim, como é que o cliente vai tirar foto desse X? Como é que a gente vai divulgar o X todo queimado em cima? Não tem como, sabe? Ou a alface toda revirada? Não precisa ser hiper mega instagramável, mas quanto mais, melhor. E isso também não depende só da empresa de marketing, depende de tudo, da equipe estar alinhada, de quem atende, da pessoa que trabalha no ambiente, porque às vezes pode ser a faxineira, mas se, por exemplo, a faxineira tá passando aqui na porta, tem um cliente chegando e ela varreu os pés do cliente, ele nunca mais vai voltar. E é uma coisa simples, sabe? Mas o marketing não tá dando certo. Tem certeza? Tem certeza? Não é esse os números, sabe? E Fernanda, como é importante o feedback, o que tu tá falando. Uma empresa de Tramandaí, eu acompanho o Instagram e vejo as roupas, me apaixonei pelas roupas. Isso é real, tá? Me apaixonei pelas roupas, digo, nossa, amei. Fui lá em Tramandaí, cheguei, localizei a loja, tá, beleza, entrei. Aí fui atendida, digo, moça, eu vi tal coisa assim, assim, assim. Aí ela disse, tá aqui nessa gândula aqui, ó. Aí eu, tá bom. Aí eu fui pra gândula olhar sozinha, tal, tentando achar ali o que eu queria. Digo, moça, será que tem essa aqui do meu tamanho? Provavelmente não, só o que tem aí. Poxa vida. Nossa, eu digo, aí já pensei, eu fui lá, saí de lá de Osório pra vir pra cá, pra achar a roupa que eu vi
no Instagram, sabe? Tô sendo maltratada, porque a verdade é essa. Tu tá sendo maltratada, sabe? Sim, atendimento é crucial. Se tu for mal atendido, tu nunca mais vai voltar. Aí ela olhava, aí ela conversava com as outras lá, aí eu provei aquela calça e digo, tá, obrigada, moça. Eu fui no Instagram deles, sabe? Chamei ali e relatei. E falei exatamente isso. Digo, olha, eu fui pra tua loja. Primeiro perguntei com quem eu tava falando, aí a pessoa se apresentou, né, que era gerente e tal. Eu digo, olha, eu fui na loja de vocês, em Tramandaí, no endereço tal, saí de Osório pra ir lá pela propaganda de marketing, maravilhoso. Vocês devem gastar uma banana em marketing. E chega lá, não sai venda, porque o atendimento foi horrível. Foi assim, 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 assim. A pessoa agradeceu, nossa, isso é muito importante, porque a gente não sabia disso. Então, é bem isso aí. Não, e isso acontece muito. Inclusive, eu falo muito para os meus clientes que um dos diferenciais da minha empresa é poder mostrar sobre atendimento, sobre como usar a rede social ali. Porque daí tá, tu contrata a agência de marketing, ela vai fazer ali alguns stories e alguma coisa no feed, só que ela não vai estar ali para atender o teu cliente no teu direct. Ela não vai estar ali para atender o teu cliente pessoalmente, ela não vai estar ali para ver o que tá acontecendo. Então a gente pode fazer uma reunião de equipe para alinhar a equipe, para mostrar como que pode se atender diferente. E desculpa, né? Mas eu tenho uma boa referência em atendimento. Tanto que hoje eu vejo clientes na rua da papelaria lá e eles perguntam: qual é a papelaria que tu tá trabalhando agora, que eu quero saber, porque eu quero ser atendida por ti. Porque quando tinha um atendimento antes na papelaria, todo mundo falava assim: não, atendimento daquela papelaria não tá bom agora, que não sei o que, as gurias nem dão bola pra gente. E aí eu cheguei pra minha chefe e falei pra ela: olha, eu não sei o que tá acontecendo aí, mas eu tô recebendo esses relatos. Tu vai deixar a papelaria acabar? Espero que não. E daí a gente foi arrumando isso. E aí sempre quando tem funcionário novo lá, eu vou e ajudo ela, ó. Vamos mostrar como que funciona. Pontos cruciais para te conseguir viver trabalhando aqui e ter uma boa referência de trabalho. Porque todo mundo tem uma coisa chamada nome. E tu tem que fazer o teu nome, independente da empresa onde tu trabalha. E isso pra mim é extremamente importante. Independente se tu é um CLT, se tu é o gerente, se tu é a faxineira, se tu atende bem, se tu é educado, se tu tem um diferencial ali, nossa. Tu vai ser lembrado, né? E tu vai receber muitas oportunidades, como eu atendendo no casarão, né? Eu tava passando uma pizza, mas eu atendi bem e o cara me deu um cargo de RH. Entende? Eu saí de passadora de pizza pra ganhar R$100 na noite pra ganhar 1.200 na época, que pra mim era muito. Entende? Eu saí de um salário de R$400 para ganhar 1.200. Então, a oportunidade quem faz é tu. Só que se tu faz um marketing reverso na tua empresa, tu tá queimando o teu nome. É o nome da tua empresa, o nome da tua loja, o nome do teu negócio, né? E quem tá fazendo esse tipo de coisa, esse atendimento mal, tá queimando o seu próprio nome, não é o nome da loja também. Porque tá, tu foi lá dar o feedback. Mas talvez aquela menina foi demitida, e ela vai trabalhar em outra loja, e ela vai fazer o mesmo em outra loja. Eu sempre digo, é extremamente importante que a gente dê o feedback, mas que a gente alinhe tudo. O marketing, ele é um todo do mercado, não é só a rede social. Muito pelo contrário, ele é tudo. Ah, tem um marketing maravilhoso, daí vai lá, a fachada da loja tá o ó do brogodó, não sabe nem o que é o nome da loja, não sabe encontrar. Daí, tá, fez um tráfego pago da loja, chega lá no Instagram, não tem telefone, não tem localização, você vai procurar a loja onde? Tudo isso é extremamente importante para alinhar. Então, o marketing, ele tem várias coisas que vai além de só uma rede social, uma propaganda, uma promoção, né? Por isso que a minha visão de marketing é bem... É estruturar ampla. mesmo, né? É. Todos os pontos. Sim. Assim que chamar no Insta e a pessoa te responder 3, 4 dias depois, tu já até fez o serviço, tu já até resolveu... Sabe, pedir orçamento, a vidraçaria, por exemplo, pediu orçamento para uma vidraçaria pelo Insta, porque não tinha o telefone dela no Insta ali para chamar direto pro WhatsApp. Aí fica ali aquela mensagem, nunca mais, né? 5 dias depois, aí vem, orçamento total, eu digo, já fechei, porque eu te chamei tal dia e tal. Então isso aí também tem que ser de imediato. Principalmente na era que nós estamos cada vez mais. E a veio aí para isso. Pra mostrar que a gente, ser humano, é falho e a gente deixa escapar esse tipo de coisa. Deixa de atender, deixa de dar atenção pro cliente. E outra coisa que tu falou, que o marketing tá queimado. Nós, falando aqui de JM, a gente, desde que a gente começou,
Já passaram vários marketings. E a gente teve um marketing que ele tava, tipo, bombando na cidade de Osório. E nada de resultado, era só falação, nada de resultado. E depois, quando a gente descobriu coisas assim, que vinham relatórios pra gente, os números eram os mesmos os números apresentados para todos os clientes, não eram verdadeiros, eram resultados falsos que eles montavam ali. Poxa vida. Entende? Ah, tu alcançou tantas visualizações, nanana. Aquilo era tudo, para todos os clientes deles era o mesmo. E isso queima. Queima. Né? Porque daí tu vai confiar em outra agência de marketing. Às vezes tu acaba tendo que deixar uma parte da tua empresa de lado para te estudar sobre marketing, porque não é uma coisa hiper mega difícil. Todo mundo hoje tem habilidade para mexer no CapCut, o YouTube tá aí para isso. Te ensina a mexer no CapCut, te ensina a mexer no Canva, te ensina a usar um Instagram básico ali. E é isso, tu consegue fazer o teu próprio marketing. Só que, é o que eu digo, vai muito além. Vai a estratégia, vai entender os números, vai olhar aquela dinâmica ali, tipo, qual que é o branding da tua marca? O que tu quer mostrar para as pessoas? Lembra que quando eu cheguei aqui, eu perguntei pra ti, tá, mas por que vocês não se apresentam? Por que vocês não falam qual é o propósito do Conversar? Porque eu sinto a falta de as pessoas entenderem o porquê que elas vão olhar, por que elas vão acompanhar isso aqui, sabe? Porque ok, vim aqui contar uma história, mas quem é essa Fernanda da vida? Ai, não quero saber essa guria aí, sabe? Já vi falar dela, mas nem sei o que é. Daí, a pessoa vem aqui, entrega uma história incrível e tu fica assim, ó. Quem Nossa, é? eu nem Onde eu acho imaginava. ela? Sim, mas tu não tem essa oportunidade, né? Tu não mostra que, ó, eu trouxe essa pessoa aqui porque eu quero que ela conte a história dela e que tu te inspire através do que ela aprendeu na vida dela. Assim como a gente... eu fiz o evento assim, né? O Metamorfose foi assim. Teve gente que teve lá no Metamorfose que nunca nem tinha pegado o microfone na mão. Mas quando teve oportunidade, teve várias portas abertas. Por quê? Porque foi vista. Exatamente por isso. E a pessoa se superou fazendo isso. Tu deu a oportunidade para ela se superar. E a gente só sabe fazendo. Se vai gostar, se não vai gostar. E tem traumas às vezes, não falo em público, fico em pânico, etc. Mas tu tem que superar isso. Superar é passar. Então tu tem que... E pra passar, tu precisa agir. Tomar uma ação. Por exemplo, alguém te convidou. Ai, não, mas não é pra mim, não sei o quê. Vai continuar na mesma, né, Fernanda? Pois é. Não, eu faço o marketing do Rafael Stenzel. E daí, eu dou sempre desculpa. Eu gosto de dançar, eu sei dançar, mas tem coisa que eu não desenvolvo, né? Eu sei dançar o básico do básico. E daí eu fui numa festa junina que teve neles lá e o cara me tirou pra dançar e bem na hora, não tinha como dar desculpa que eu tava gravando. Fui eu dançar. E aí eu peguei e percebi que eu realmente preciso dançar, porque eu não tenho a prática. E aí hoje a gente gravou um vídeo ainda e ele falou assim, tu vai continuar aí parada dizendo que não sabe dançar? Só que se tu te permite viver aquela experiência, nossa, é outro mundo, tu tem uma percepção diferente, é a mesma coisa. Se tu te permite gravar e aparecer mais vezes, tu vai ver que tu vai ter uma outra percepção disso, que não é um bicho de 7 cabeças. Que vinha aqui no Conversar, não é, ai meu Deus, o podcast, nossa, não, sabe? Acaba se tornando mais leve quando tu te permite viver essa experiência. E pra isso tudo é a mesma coisa que empreender, né? Pode ser que dê errado, mas tu tentou pelo menos. E eu costumo dizer que não é empreender pra ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Em 2021, quando eu decidi, que eu tive um impacto emocional muito forte, que eu decidi empreender na papelaria, era meio da pandemia e eu decidi que eu ia sair da casa da minha mãe. Daí, a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma casa. Lá na Boa Rússia. Encontrei uma casa de aluguel na Boa Rússia. No final do ano, eu tive um impacto emocional com a minha chefe e eu falei, tá na hora de empreender. E o que eu sabia? Eu sabia criar conteúdo, eu sabia fazer fotos, sabia fazer vídeo, eu sabia divulgar as empresas, daí eu falei, tem essa profissão agora, eu vou fazer isso. E comecei, na época eu cobrava R$100. R$100 pra fazer vários posts no mês, assim. E a minha primeira cliente foi a Colmeia, nunca mais esqueço. Nossa, a Colmeia ficou comigo durante 2, 3 anos, foi maravilhoso, assim, uma experiência muito boa. E aí eu comecei a desenvolver aquilo ali. Quando eu tive a minha primeira cliente, eu pensei, agora eu já vou ser rica, estou empreendendo. Por Deus que eu pensei isso. Minha mãe me falou, olha, não é por aí. Mas eu não acreditei porque é mãe, né? Mãe falando.
Aí, o que eu fiz? Comprei um carro. Eu tinha uma casa de aluguel e um carro financiado. Então, a minha motivação era, eu quero muito isso. Eu preciso fazer isso aqui dar certo. Além de que eu não quero mais trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite. E aí, esse pra mim sempre foram motivos muito fortes. Então, eu tive na minha cabeça que eu precisava empreender de uma maneira que me desse liberdade e que eu pudesse aproveitar mais a casa de aluguel, que eu pudesse aproveitar mais o meu carro, sabe? Então, e que eu pudesse ter esses horários flexíveis para quando, se a minha avó ficasse doente, por exemplo, eu pudesse cuidar dela. E aí foi onde eu botei, não, eu vou fazer até dar certo, não importa se eu tenho que conquistar, todo mês eu tenho que captar cliente novo, não importa, eu vou fazer isso aqui dar certo. E estamos aí até hoje, fazendo dar certo. E se tu tiver que definir Fernanda, pra ti é fácil ou desafiador te definir? Ah, é difícil, é difícil. Eu me defino como uma pessoa muito corajosa, mas assim, corajosa, delicada, sensível, né? Porque eu sou canceriana, né? Cancerianos são chorões dramáticos, né? Eu ouvi muito isso na minha vida, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada. Se eu quero uma coisa, eu quero uma coisa. E eu vou lá e enquanto não conseguir aquela coisa, que nem eu tinha um Uno, né? Meu primeiro carro foi um Uno. Quando eu decidi que eu queria trocar de carro, que eu andei no carro de um amigo meu, dirigi um Onix e falei assim, ó, eu quero um carro desse, meu próximo carro vai ser um desse aqui. Eu não sosseguei enquanto eu não conseguia aquele carro. Eu nem sei como. Eu sei que um dia eu cheguei em casa e falei assim, ó, eu não sei tu, mas eu vou comprar um carro. E vai ser um Onix, tem que ser vermelho ou azul. Determinei que eu queria aquele. Enquanto eu não encontrei o tal do Onix vermelho, eu não sosseguei. Cheguei na revenda, tinha 2 Onix, um vermelho e um prata. Eu sabia que meu marido na época, ele queria um prata, né, porque era mais discreto, tal. Eu falei assim, Deus, tá tudo certo, o prata não serve, não tem vários defeitos, né? Né, Deus? Eu nem tinha visto o carro, só sabia que eu queria o vermelho. E daí eu cheguei em casa e falei assim, ó, olha, tu até vai olhar o prato, mas não adianta, porque eu vou querer o vermelho, não me interessa, vai ser o vermelho. E ele veio olhar o carro comigo e falou assim, o vermelho tá mais entre. Eu falei, viu? É o vermelho. Peguei aquele carro e a primeira coisa que eu fiz foi ir viajar pra Santa Catarina. Foi lá conhecer a casa do meu ex-cunhado em Balneário Camboriú. Fui daqui até Laguna, chorando de emocionada, porque eu conquistei o meu carro. Eu financei o meu carro. Não, eu cheguei pro revendedor, né, tricorajosa, cheguei pro revendedor e falei assim, ó, eu tive lá na Guaíba e a moça lá falou pra mim falar com o tal de Rafael que ele ia conseguir pra mim o carro financiado no meu nome. Só que assim, eu tenho uma condição. Eu quero esse carro até sexta, isso era numa terça-feira. Eu quero esse carro até sexta e eu só vou te pagar a entrada em janeiro. Ele olhou pra mim assim, essa guria é louca? Deve ter pensado, né? E eu falei assim, não, tu quer vender o carro? Eu quero comprar. Se tu quer nessas condições, tá fechado o negócio. Ele foi lá, viu que o financiamento dava certo, eu tinha um score alto, porque graças a Deus eu tenho uma mãe maravilhosa que toda a vida colocou uma reservinha de emergência lá no banco, e aí o banco foi aumentando meu score. Então quando eu comprei o meu primeiro carro, eu tinha um score alto. E aí eu consegui financiar o carro sem pagar quase nada de entrada. Assim, ó, foi Deus, assim. Eu acho que aquele carro que eu comprei ali foi o primeiro passo pra mim ver que eu realmente poderia conquistar aquilo que eu queria através da minha determinação e da minha força de vontade, sabe? E assim foi. Então, como eu tinha um carro e eu tinha a casa dos meus sonhos, que eu morava no Morro da Burrúcia, numa cabana, aquilo pra mim era a minha realização, eu não precisava de mais nada. Eu conseguia trabalhar na minha sacada, eu tinha minha vida, eu tinha minhas coisas. Muitas vezes passei perrengue, muitas vezes tive que deixar de comer do bom e do melhor para poder pagar o carro e a casa, sim, mas eu nunca passei necessidade, graças a Deus tive sempre muito apoio. E aquilo ali foi o que me mostrou que eu era capaz, sabe? Então, o que me determina hoje quem eu sou é coragem, assim. Coragem é uma coisa que tá ancorado na minha vida. Que bom. Tu sai do lugar então, não tem essa. É. Porque tem pessoas que não saem do lugar e não realizam seus sonhos com medo, né? Não, eu posso resistir um pouquinho. Que nem agora, eu tenho um plano futuro pro ano que vem. E eu tenho que tomar essa decisão, sabe? Tipo, ou tu vai ou tu não vai.
E por enquanto eu tô em banho-maria. Tá aqui, eu tô sentindo se aquilo ali é realmente pra mim, isso não é só uma euforia do coração, sabe? Então eu planto essa semente e vejo assim, ó, brotou. Então tá, então vamos, sabe? É isso, eu sou essa pessoa que eu tenho coragem, mas eu tenho coragem com os pés no chão. Embora eu adore voar. Você já saltei de paraquedas, já pulei de bungee jump, eu adoro aventuras. Aí conta então, conta que eu tenho uma pergunta dessas aí. Se tu, ó, a adrenalina dos esportes te ajuda a tomar decisões, quais são os esportes radicais que tu já fez? O meu primeiro impacto emocional foi em 2020. 2020, eu era meio da pandemia e daí o Arcanjos fez uma promoção. Era um curso de paraquedas pra te voar sozinho, primeira vez. Tu tinha que fazer um curso pra poder voar. Só que esse curso era de tipo 12 horas. E era pandemia, tava fechado, tudo fechado, né? A papelaria não tava funcionando. E eu falei, vou ir. Convidei um amigo meu e a gente foi. Cada um pagava metade na época, se não me engano o valor era 750. Então saiu um voo de paraquedas muito barato, sabe? Fomos fazer o tal voo de paraquedas, eu mesma manejei meu paraquedas, olha que louco. Saltei de 5.000 pés com meu paraquedas, eu mesma manejando aqui, ó. Muito legal, foi uma experiência muito legal. Daí eu saltei de paraquedas, saltei de bungee jump, já pulei de pêndulo, já fiz aquele... Fui no Parque Gasper, sabe? Que tem aquele negócio que te puxa lá em cima e solta assim. E quadriciclo, eu adoro essas aventuras assim. Nada que eu não me sinta segura, claro, né? Tipo, por exemplo, eu tenho um leve medo de altura. Se eu tiver que subir uma escada super alta, eu vou subir tremendo. Mas eu tento vencer aquele medo, sabe? Mas eu adoro aventura. E isso faz com que eu me sinta cada vez mais viva e que eu mostre que eu sou capaz. Que eu me lembro que quando eu saltei de paraquedas, a sensação que eu tive quando o paraquedas deu aquela planadinha assim... É que, cara, que vida incrível que tu tem, sabe? Olha só as coisas que tu é capaz de fazer. Tu tá manejando o teu próprio paraquedas, tu tá manejando a tua própria vida, tu tá indo em busca. E daí eu me lembro que eu decidi lá em cima, tipo, daqui pra frente, muita coisa vai mudar. Porque provavelmente tu vai ter que tomar uma decisão. E eu nem imaginava a quantidade de decisões que eu ia tomar ali pra frente, né? E daí foi onde eu cheguei na papelaria e falei pra minha chefe, ó, era agosto, eu falei pra ela, em janeiro de 2021 eu vou começar a andar sozinha. Então a gente tem até final de dezembro para encontrar uma pessoa para trabalhar no meu lugar. Que choque. Que choque porque todo mundo pensava que eu era filha dela e que eu ia tomar conta da papelaria. E eu falei que eu ia trabalhar para mim, que eu não ia cuidar da papelaria. Ela disse para mim assim, mas tu ia herdar isso daqui? Como assim? E eu... Não, mas eu não quero uma papelaria. Imagina a ingratidão, né? Eu não quero essa papelaria, eu quero viver minha vida nômade, eu quero conhecer o mundo, né? E aí daí quando eu falei isso pra ela, eu me lembrei, né, daquela força que eu tive lá no paraquedas, daquela sensação de liberdade. Eu preciso me sentir livre. Se um cliente me fizer eu me sentir presa, se o meu relacionamento fizer eu me sentir presa, se eu estiver me sentindo presa em um ambiente, eu não me sinto bem. Então eu preciso ter esse espírito de liberdade. E a liberdade pra mim é uma coisa assim... Não é o... Ai, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Eu posso fazer o que eu quiser nas condições que eu tenho, né? Se eu não puder ir pra Nova York, por exemplo, isso não é porque eu não quer dizer que eu não seja livre. Mas se eu puder ir ali em Santa Catarina e passar 3 dias e poder trabalhar ali, isso pra mim já é liberdade, sabe? E poder desfrutar de um ambiente assim e ainda assim trabalhar. Nossa, isso pra mim é a liberdade de expressão. Tem alguma campanha que tu liderou e que tu sente orgulho até hoje? Bah, eu nunca fui assim de fazer muitas campanhas, assim... Alguma coisa que tu criou, que tu ajudou a criar, que tu é muito de trazer isso da pessoa. A pessoa nem sabe às vezes o que ela quer passar. Tu puxa isso, tu traz. A coisa, eu não sou a pessoa que cria campanhas de marketing, né? Mas a coisa que eu mais me emociono e que eu fico muito feliz é de poder mentorar. Então, a Padaria Reis foi uma que eu mentorei eles no início, quando eles decidiram que eles iam abrir uma padaria, eles me contrataram para organizar, para entender qual eram os passos que eles precisavam tomar. E ali foi crucial, porque daí eu mostrei para eles que eles tinham
isso aqui de renda e que eles tinham que fazer isso, aquilo e aquele outro. E quando eles abrissem, eles iam fazer isso. E depois que, sabe? Tipo, eu mostrei o passo a passo pra eles e hoje eles estão cada vez maiores. Eu fico assim, ó, abismado. O meu ex-cunhado lá de Balneário Camboriú, ele chegou pra mim, ele foi a primeira pessoa a acreditar em mim. Ele chegou pra mim e falou assim, ó, tu é uma pessoa muito organizada financeiramente. Olha eu. E aí ele falou assim, eu quero que tu me ajude a ir embora pra Santa Catarina. Eu sei lá o que a gente tem que fazer, tu cria um planejamento aí pra mim e eu vou fazer tudo o que tu falar. Tá, coloquei no papel tudo que ele precisava fazer até o dia tal e tudo que ele tinha que fazer até tal, não sei o que, organizei. Ele foi pra Santa Catarina, ele ficou trabalhando 3 meses, ele aprendeu como funcionava o trânsito, como funcionavam as empresas, conheceu novos clientes, distribuiu o cartão e hoje ele tem a empresa dele com 3 funcionários. Ele tem a própria empresa de teleentrega dele e tá cada vez maior, sabe? E daí, volta e meia eu vou lá, ajudo ele, mesmo que eu não seja mais cunhada dele, a gente tem um vínculo de irmão, assim, ele é pra mim um irmão mesmo. E eu vou lá na casa dele, meto o dedo na cara dele, cara, tu tá procrastinando, vai fazer isso daqui, sabe? E ajudo ele, boto a mão na massa. A última vez que eu fui pra lá, o ano passado, eu fiquei 1 semana na casa dele. Eu revolucionei a casa dele. Ele alugou tipo uma peça, assim, pra colocar um ponto de coleta do Mercado Livre. Fazia quase 1 ano já que ele tinha alugado aquela peça e não arrumava. Daí eu falei, vamos fazer um escritório nisso daqui. Fui lá, criei parede, botei tecido, botei mesa. Eu passando, eu sou uma pessoa muito ligada. Eu olhando assim, fui gravar ele trabalhando, daqui a pouco eu olhei na rua assim, um balcão assim, ó. Vamos, mais um baita balcão fora, jogado fora assim. A pessoa se desfez. Eu falei pra ele assim, olha só, eu olhei na rua de trás, tem um balcão. O que tu acha da gente ali buscar ele? Ai, Fernanda, não tinha nada, né? Só força de vontade. Eu fiz ele lá, buscar o balcão, trazer... Eu ajudei ele, né? A gente trouxe aquele balcão e ele disse assim, a gente tá parecendo uns papeleiros. Eu falei, cara, não importa. É nas condições que a gente tem. Então, isso é uma coisa que me orgulha muito, sabe? De mostrar para as pessoas que elas podem começar nas condições que tem. Porque eu, quando comecei a trabalhar no marketing, eu não tinha o melhor celular, não tinha o melhor telefone. Eu não comecei, porque eu tenho que ter um iPhone. Não, fui ter um iPhone ano passado, sabe? Então, pra mim, a coisa que mais me orgulha é essa. É mostrar que as pessoas podem fazer nas condições que elas têm e elas terem resultado com isso. Eu não me orgulho de ter feito uma campanha pra Coca-Cola, por exemplo, porque, a Coca-Cola. Não, eu me orgulho de ter pego aquele pequeno empreendedor e ter feito ele um pouco maior. E ele tá crescendo cada vez mais, sabe? Isso pra mim é o auge da minha carreira. Que bom. E como que o marketing pode se tornar mais humano em meio a tanta automação? Tu prioriza isso também, né? A humanização. O marketing ele pode se tornar humano quando a pessoa entende que a essência dela é o que torna humano. Por quê? No meio de tantas opções na internet, a gente tenta fazer o quê? Copiar, a gente tenta moldar, a gente tenta se julgar. Geralmente, eu sou uma pessoa que me julga o tempo inteiro, inclusive, graças a Deus, tem uma social media que me ajuda a não me julgar tanto. Mas eu quero que as pessoas entendam que o grande diferencial das pessoas que têm sucesso hoje é porque elas entenderam que elas são únicas e que é isso que torna elas especiais. Então, por exemplo, a Márcia. O jeito da Márcia é o jeito da Márcia. A forma como fala, o cabelo. Tu pode, por exemplo, fazer botox, colocar cílios, não sei o que, e ficar igual a todo mundo. Mas não vai mudar a tua essência. E é a tua essência que vai fazer aquilo ali ser humano. Sabe? Se tu trouxer um pouco do teu escritório, um pouco da tua rotina no dia a dia, isso tá trazendo humanismo pra tua marca. É diferente de, por exemplo, tu usar a automação hoje pra colocar coisas no feed, mas em nenhum momento tu não ter a tua cara ali, em nenhum momento tu falar nos stories com as pessoas, em nenhum momento tu mostrar a Márcia mãe, a Márcia surtando no escritório, sabe? Porque a gente tem. E quando a gente tem isso, que nem ontem eu mostrei, eu tô um porre hoje. TPM é assim, ela enlouquece a cabeça da pessoa. E eu falei ontem, olha, ontem era um dia, eu tava super de boa, era meu aniversário, não sei o que. Hoje, eu já comecei chutando tudo. Eu não queria ver o meu namorado à frente, eu só queria que ele saísse de casa. E daí, claro, ele entendeu isso, né? Mas quando eu entendi, tipo, olha, tu não tá legal hoje, vai lá e expõe. Porque tu não vai aparecer nos stories porque tu não tá legal. Então talvez outras pessoas também estejam se sentindo assim e ainda assim elas precisam de um respiro. Daí o que eu fiz? Fui lá pra porta da minha casa, tirei uma foto do sol, de uma caneca de
café e pensei, o que eu posso passar de mensagem para as pessoas? Mesmo que tu não esteja te sentindo também, mas tu pode passar a tua humanização naquilo ali. Pode passar que, olha, eu não tô me sentindo legal hoje, peço desculpas, inclusive, mas nem todos os dias nós estamos bem. E ok. E isso é ser humano, sabe? Tem dias que eu erro, tem dias que eu choro. De vez em quando eu faço uns dumpzinhos ali, que é uma sequência de fotos do mês, né? E aí, o primeiro mês que eu paguei meu colaborador, eu chorei de emoção. Postei uma foto chorando. Por quê? Um robô não vai chorar. E ele também não vai ter emoção de conquista, de ter pago o seu primeiro funcionário. Sabe? A mesma coisa, tu abrir uma empresa e tu tá gerando renda para outras pessoas. Cara, quão orgulhoso tu tem que se sentir daquilo. Se tu não te emocionar, se tu não sentir orgulho daquilo, quem vai? Né? E claro, mas tu não precisava expor. Minha mãe fala, tu não precisava expor isso que tu tava chorando. Sim, mas não é para as pessoas verem, é para mim. É pra mim ter registrado ali que, olha só, naquele mês ali, tu conseguiu pagar o teu colaborador, coisa que tu achava que era impossível, sabe? E isso torna o marketing mais humano. Sempre quando eu pego um cliente, a primeira coisa que eu faço é, vamos gravar. Tu vai aparecer, a gente vai mostrar teus funcionários, não me interessa se ninguém quer aparecer, vai aparecer sim. De uma forma ou outra vai aparecer. E todas as vezes que eles aparecem, tem muito mais resultado. Muito mais. Que lugar do mundo tu gostaria de explorar e por quê? Um dos lugares que eu quero explorar é Bonito. Quero conhecer Bonito. Onde é que fica Bonito? Mato Grosso. Aham. E é muito bonito. Bonito é muito bonito. Eu vejo, e essa é uma das minhas metas, né? Quero ir conhecer Bonito, Jalapão. E são lugares que são super acessíveis. Mas eu prometi pra minha mãe que com 30 anos eu vou levar ela a conhecer a neve no Chile. Então a minha meta pro próximo ano é a gente conhecer o Chile. Eu, ela, o meu namorado e a minha sobrinha. A minha sobrinha, inclusive, perguntou se eu não tava fazendo 30 anos agora pra poder ir pro Chile. Eu quero poder desfrutar de ambientes diferentes. E claro, né? Hoje eu recebi uma pergunta no direct, né? O que tu espera ser daqui 5 anos? Eu espero ter a famosa liberdade financeira que a gente almeja. Mas talvez daqui 5 anos seja muito pouco, mas também não. Então eu quero, e a liberdade financeira pra mim não é assim, ter milhões. É eu poder ter tudo pago e não precisar me preocupar com, eu vou ir ali viajar e eu vou gastar, sei lá, R$1.000. Porque hoje gastar R$1.000 numa viagenzinha já não é tão leve, né? Então eu quero isso, sabe? Eu quero mostrar que com o meu trabalho eu consigo alcançar novos horizontes. Sem precisar ir lá pra internet, sei lá, fazer job. Como que a tua veia aventureira influencia nas tuas decisões do trabalho? Trazer inspirações para as tuas criações? Eu ia dizer, ela cria mundos e fundos, né? Eu Infinito e além. Eu participo muito das gravações com meus clientes, tipo na escola Rafael Stenzio ali, eu volto e meia. Esses dias eu fiz um vídeo dançando com uma vassoura, sabe? Porque eu não me importo de usar a criatividade pra isso. Então, a minha veia aventureira, se eu tiver que gravar um vídeo, subir na antena pra poder ter o resultado que o cliente espera, eu não me importo, sabe? Que nem tem uma cliente de Porto Alegre que se eu puder eu vou lá mais vezes, sabe? Eu sei que é gasto, mas na minha cabeça é um investimento que eu tô fazendo para aquele cliente. E essa aventura para mim é eu não ter limite. Tipo assim, a minha empresa, o marketing ligeiramente de social media ligeiramente assim, eu vou te vender, vou te entregar 6 vídeos e 3 stories. Eu não sou assim. Eu não cobro mais por ir cobrir um evento, eu não cobro mais por fazer mais vídeo, eu não cobro. Ai, Fernanda, mas tu tá errada. Tá, talvez eu esteja, mas eu não me importo. Porque eu sei que o cliente vai ter resultado. Eu prefiro que a pessoa diga assim, Fê, como tu é maravilhosa, muito obrigada por ter me ajudado nisso, sabe? Isso pra mim me paga. Então, a minha veia aventureira, às vezes, é trabalhar muito mais do que... Enfim, do que entregar o que eu falei que ia entregar. Agora eu quero saber se tu planeja os teus passos, que tu falou aí até, a curto e a longo prazo. Tu planeja? Ou é do tipo, deixa a vida me levar? Tu planeja daqui a 5 anos,
eu quero estar assim, 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 longo prazo, 10 anos eu quero estar assim, assim, assim. Tá planejadinho ou só na tua cabeça? Não, planejamento a longo prazo pra mim é um pouco mais difícil. É. Eu tenho dificuldade de visualizar lá na frente, né? Então, quando me perguntaram, o que tu quer ser daqui 5 anos? Como que tu te vê daqui 5 anos? Meu Deus, que difícil, né? É muito difícil pensar dessa maneira. Mas como eu sou uma pessoa muito instável, eu me vejo daqui 1 ano não estando em Osório. Isso eu me vejo. Eu acredito que eu vou mudar de cidade, que eu vou ir para uma cidade maior, que eu vou crescer mais, enfim. Eu me vejo dessa maneira. Mas daqui 5 anos eu não sei como me vejo, não sei se eu vou estar melhor, mas a única coisa assim que eu visualizo é: eu não vou estar no mesmo lugar e eu não vou me prender a rótulos, eu não vou pensar assim, a automação vai tomar conta do meu trabalho. Não, sabe? Eu sei que a forma como eu trabalho vai ser se reinventando cada vez mais, buscando conhecimento, aprimorando. Então, daqui 5 anos eu me vejo uma pessoa muito mais adulta, muito mais mulher. Eu digo assim, né? Eu não pretendo ter filhos. Então, daqui 5 anos pode ser que eu tenha mudado de ideia. Mas, por enquanto, a minha ideia é clara de que eu quero conhecer o mundo e que eu quero levar minha mensagem para o mundo. Seja palestrando, seja através de vídeo. Enfim, eu ainda não descobri como é isso, porque eu ainda também estou me descobrindo. Estou me descobrindo tanto na empresa de marketing, quanto no social media, quanto nas palestras, porque eu gosto muito de palestrar, gosto muito de mentorar. Isso pra mim é aquilo que faz o meu coração bater mais forte, sabe? Só que o que de fato me dá retorno é o social media, é a agência de marketing. Então, eu preciso ter aquilo ali como base, mas também preciso me aventurar aqui. Então, enquanto a minha empresa não estiver girando, eu não consigo me aventurar aqui, né? Porque eu coloco muita energia em tudo. Então, enquanto aquilo ali estiver girando, eu posso me afastar um pouquinho e aquilo ali continuar girando e aí eu colocar mais energia aqui, sabe? Então, daqui 5 anos, ou enfim, lá futuramente, os planos são ser cada vez melhor. Que bom! Quero agradecer de novo o nosso apoiador, Master, da Farmácias Associadas, Humberto. Obrigada, Humberto, por apoiar o nosso projeto Conversar com a JM. E quero agradecer a Fernanda. E, gente, vocês não vão acreditar, eu esqueci o presente da Fernanda em casa. Só porque é o marketing, vocês acreditam? Eu tô com dozinho, mas depois tu promete que grava comigo eu te entregando o presente? Gravo. Ela vai gravar comigo, a gente vai postar. Eu quero te pedir pra ti compartilhar esse Conversar, pra ti te inscrever no canal, pro canal crescer, né, Fernanda? Sim, sim. Te inscreve pro canal crescer. E aproveita e deixa ali nos comentários um insight que tu teve. Ou marca a gente lá no Instagram também, é uma forma de a gente ver que o Conversar traz retorno para as pessoas, que as mensagens que a gente fala, a história da gente também inspira outras pessoas, né? Não só aquilo que a gente vê o tempo inteiro na rede social. Então, coloca ali nos comentários ou, enfim, reposta lá no Instagram e marca a gente. Olha, fulana falou isso aqui e tal, foi muito legal, mudou uma chave. É muito bom quando a gente tem um retorno e feedback.